Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vai dizer assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de quem ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anas, o sumo sacerdote, Caifás e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E todos no meio perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes estão são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informando de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse, ensinasse em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Perseguição. Palavra do Senhor nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre essa palavra para mim e para você. Aleluia. Quero começar dizendo para mim e para você nessa noite que o poder está na mão da igreja. A autoridade está com a igreja nessa terra. Quem tem a cura para a humanidade se chama o povo de Deus. A gente aqui estamos vendo uma situação onde Pedro e João, eles estavam aqui sendo levados a júri pelo sacerdote, pelos homens, pelos saduceus, pelos fariseus daquela época, porque João e Pedro, eles estavam ali sendo perseguidos, sendo acusados, porque aqueles homens, em nome de Jesus, eles estavam efetuando cura. Em nome de Jesus, ele curou um homem que estava na porta daquele templo. Aquele homem havia 40 anos que estava naquela situação. O que eu quero falar nessa noite para mim e para você? Quem tem a cura para o mundo é os cristãos, é aqueles que professam o nome de Cristo, é aqueles que anunciam esse evangelho. É nós que temos que abrir a boca, é nós que temos que liberar essa palavra, é nós que temos que pregar essa palavra, é a igreja que tem que se levantar nos quatro cantos da terra e pregar esse evangelho. Sabe por que o inimigo ele fica furioso? Porque ele sabe que a igreja tem autoridade em nome de Jesus, e o inimigo se levantou contra Pedro e João. O inimigo se levantou para calar Pedro e João.
Onde a gente vê que Pedro e João, através do Evangelho, através da palavra, foi 5.000 almas se converteu a Cristo Jesus. Foi 5.000 almas que deu crédito à palavra de Deus. Então eu falo para ti nessa noite, meu amado, Jesus está voltando, e quem tem a cura sou eu, quem tem a cura é você, quem tem a cura é a igreja, é o povo de Deus. Mas muitas vezes nós se acovardamos, muitas vezes a gente se retrocede, muitas vezes a gente quer parar, muitas vezes a gente quer desistir, mas nós temos essa autoridade de pregar o Evangelho, nós temos essa autoridade de fazer algo novo na terra, nós temos essa autoridade de curar através do nome de Jesus Cristo, nós temos essa autoridade de pessoas que estão com depressão ser curadas em nome de Jesus, nós temos essa autoridade de dizer, levanta e anda em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de curar, de salvar e libertar. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela tem esse poder. É verdade. Porque nos dias atuais a gente temos visto, cada dia que volta, se aproxima a volta de Cristo, a igreja tem se calado, cada dia que volta, se aproxima a volta de Cristo, os altares têm deixado de pregar essa palavra. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe, se essa palavra se calar, se o nome de Jesus se calar, não vai ter resultado. O inimigo sabe disso. Ele sabe se calar. Por que tem se calado o Evangelho? Por que tem colocado a prosperidade? Por que tem colocado a cura? Por que tem colocado tanta coisa? Porque o nome de Jesus, ele tem o poder. É o nome de Jesus, meu amado. E Pedro e João estavam nessa situação. Eu falo para ti nessa noite, o Pai não enviou a religião, o Pai não enviou outro nome que possa salvar. O Pai enviou Jesus Cristo. É Jesus Cristo, meu amado. É Jesus Cristo a cura da humanidade. É Jesus Cristo a salvação da humanidade. É Jesus Cristo a libertação da humanidade. O interessante é que quem perseguiu Pedro e João não foi pessoas de línguas estranhas. Quem perseguiu Pedro e João foi sacerdotes. Quem perseguiu Pedro e João foi pessoas que estavam dentro do templo, pessoas que estavam ali dentro e não tinham esse conhecimento que Pedro e João tinham, que o nome de Jesus curava, que o nome de Jesus libertava. Ele não tinha esse conhecimento. E Pedro e João, interessante que Pedro e João, ele não tinha teologia, Pedro e João não tinha faculdade de teologia, Pedro e João não foi para o lugar fazer a teologia, mas Pedro e João tinham o Espírito Santo de Deus. Pedro e João tinham autoridade, que era o Espírito Santo de Deus. Mas hoje nós estamos vendo, meu amado, o evangelho de mentira, o evangelho de engano, o evangelho que você tem que ir para a faculdade, o evangelho que você tem que fazer a teologia. Eu não estou dizendo que não é bom estudar, mas as pessoas estão tirando a autoridade do Espírito Santo e querendo colocar coisa de homem. Eu não vejo que a palavra do Senhor vai dizer que Pedro e João eram homens indoutos, homens que não tinham estudo, homens que não tinham conhecimento da teologia, mas Pedro e João tinham levanta e anda, mas Pedro e João tinham a palavra que 5.000 almas se converteram. Aleluia. Mas hoje, meu amado, hoje as pessoas estudam a teologia, tem bacharel disso, bacharel daquilo, ensinamento daquilo, mas já não tem a presença do Espírito Santo. As pessoas têm faculdade disso, faculdade daquilo, as internet está cheia de pessoas dando faculdade, cheia de pessoas dando os estudos, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem autoridade é o Espírito Santo de Deus. Quem tem autoridade é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro e João, meu amado, Pedro e João não andava fazendo teologia, fazendo faculdade, fazendo isso e aquilo. Hoje a gente vê, meu amado, se você chegar nessas grandes, você vai ver, se você não tem a teologia, você não pode nem falar. Se você não tem um diploma, você não pode nem falar. Mas os diplomados daquela época foram eles que perseguiam a Pedro e João, porque Pedro e João tinham autoridade, Pedro e João tinham a presença, Pedro e João fez a diferença. Aqueles doutorados entrou dentro daquele tempo,
e não mudou a vida daquele homem. Dava moeda, dava um trocado, mas aquele que não tinha doutorado, aquele que não tinha teologia, quando estava entrando na porta daquele templo, aqui Pedro e João no capítulo 4 de Atos está sendo perseguido, porque ele libertou aquele homem que estava na porta do templo. Em Atos 3, aonde aquele homem estava sentado, ali entrava sacerdote, ali entrava doutorado, ali entrava levita, ali entravam homens estudiosos daquela época, mas aqueles homens nunca teve autoridade para levantar aquele homem. Mas ali estavam entrando dois pescadores, estavam entrando dois homens que não tinham estudo, estavam entrando dois homens que Pedrão era um homem ignorante, que ele cortava a orelha se vacilasse com ele, mas Pedro, depois que teve um encontro com Jesus, e ele recebeu o Espírito Santo, meu amado, ele já não tinha uma faca, ele tinha autoridade. Ele já não tinha ignorância, ele tinha autoridade. Porque Pedro e João, olhando para aquele homem na porta de Formosa, ele vai falar: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus o Nazareno. E aqui o sacerdote, aqui os doutorados não entendeu aquilo e quis prender Pedro e João. Sabe por que quis prender Pedro e João, meu amado? Eu vou falar para você nessa noite. Eles quis prender Pedro e João porque a cidade estava se convertendo, a cidade estava conhecendo o verdadeiro evangelho, a cidade estava se achegando a Jesus. 5.000 almas ali já não ia ser mais enganada pelo doutorado, 5.000 almas ali já não ia ser enganado pelos religiosos, e aquelas 5.000 almas, meu amado, recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem pode mudar, meu amado, é os pregadores, é quem tem Cristo que pode mudar a cidade. Quem pode mudar a cidade é quem tem Cristo, é quem tem autoridade, é quem tem o Espírito Santo de Deus. O interessante que Pedro e João não precisou estar dentro de 4 paredes para ganhar almas. Pedro e João não precisou estar atrás de um púlpito desse para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque Pedro e João ele iam lá para fora. Pedro e João ia atrás das almas. Pedro e João ia pregar lá fora atrás das almas. Mas sabe o que acontece hoje? Eu sou pastor Marcelo. Se eu estiver lá fora, eu não sou pastor, porque diz que eu tenho que estar dentro. Meu amado, Jesus levanta homens e mulheres para ser como Pedro e João nessa geração, para pregar o Evangelho e dizer: levanta e anda, para pregar o Evangelho e dizer: aí dá esperança, aí dá mudança de vida. Sabe por que o povo de Deus é perseguido, meu amado? É perseguido por causa da autoridade em Cristo Jesus. Mas nós estamos vivendo uma geração que o povo de Deus está sendo perseguido por causa dos escândalos, por causa da mentira, por causa do evangelho fajudo, por causa do evangelho mentiroso. Mas nós estamos aqui nessa noite através do evangelho que cura, salva e liberta. Jesus, ele está voltando. Aleluia. Jesus, ele está voltando. Glória a Deus, aleluia. E nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas têm nos perseguido, as pessoas têm nos confrontado, as pessoas têm nos zombado, porque as pessoas estão acostumadas com o evangelho limitado, o evangelho no curral, o evangelho que quando você sai para fora eles riem da sua cara. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem levantado homens e mulheres de Deus para ir lá atrás daqueles que estão na porta, como Pedro e João viu aquele homem, para pregar uma esperança, para pregar um renovo sobre a vida dele. E com Jesus não foi diferente, meu amado. Aonde Jesus passava, Jesus curava. Aonde Jesus passava, Jesus libertava. E aonde Jesus ia, ele fazia a diferença. Então quem tem a cura é o povo de Deus. Quem tem a cura é o povo de Deus. A autoridade está no povo de Deus. Mas há necessidade da gente crer nesse evangelho. Há necessidade da gente crer nessa palavra. Porque quem nos persegue, meu amado, não é o ímpio. Quem nos persegue é os que estão dentro, os religiosos. Porque quem perseguiu Pedro e João foi o sacerdote. Quem perseguiu Pedro e João não foi o endemoniado gadareno.
Quem perseguiu Pedro e João não foi quem estava na beira do caminho, porque o endemoniado gadareno conheceu que Cristo era Cristo, e ele se converteu, ele foi liberto. Não foi aquele que estava na beira do caminho, cego de Bartimeu, não foi ele que perseguiu os crentes, ele estava à beira do caminho e ele clamou: Jesus, filho de Davi. Então tem pessoa lá fora que tem um clamor, tem uma pessoa lá fora que precisa ser encontrado, e esse homem na porta do templo, ele teve um clamor, ele pediu: me dá uma esmola. Mas Pedro e João falaram: eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Então o que nós temos para oferecer para o mundo não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é bem materiais. O que nós temos para oferecer para o mundo é Jesus Cristo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Mas as pessoas, meu amado, nós temos visto o evangelho egocêntrico, o evangelho que eu quero, o evangelho que eu quero mais. E as pessoas hoje, meu amado, estão morrendo na fé. Por quê? Porque hoje as pessoas estão como esse sacerdote oferecia ouro, oferecia mais uma esmola, e o povo está oferecendo isso. Mas quando oferece Cristo, a pessoa se levanta, porque Cristo muda a vida das pessoas. Então eu quero falar para ti nessa noite: oferece Jesus para as pessoas, fala que Jesus cura, que Jesus liberta, porque a esperança lá de fora é o cristão que se levanta e vai atrás. A esperança do mundo é Jesus Cristo, não tem outra esperança, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Lá fora tem pessoas perdidas, eu já fui um perdido, você já foi um perdido, mas nós fomos alcançados por Jesus Cristo, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Mas hoje nós queremos cura para o nosso filho, para o nosso pai, para a nossa mãe, para a nossa casa, mas o lado de fora tem que morrer. Não, irmão, o Evangelho não é limitado para a minha casa, o Evangelho é limitado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem a vida eterna. Tenho visto pessoas, irmãos, pessoas doentes, pessoas que dizem ser cristão, mas está atrás de fulano, de ciclano: ora por mim, fala comigo, ora por mim. E a cura está na mão dele, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem salva, quem cura, quem liberta. O Senhor falou na sua palavra: orai sem cessar, porque os dias são maus. Revestindo a armadura. Pedro e João estavam indo à hora da oração. Como de costume eles iam. Quem ora tem autoridade. Quem ora cada dia, meu amado, vence o pecado. Cada dia vence esse mundo. Então Pedro e João ofereceu o que ele tinha. Ele tinha autoridade, ele tinha palavra, ele tinha a presença de Cristo Jesus. Então nessa noite eu falo para ti, meu amado, Jesus, ele está voltando. Eu não espero Jesus para amanhã, eu espero Jesus todo dia. Eu não posso mudar amanhã, eu tenho que mudar hoje, eu tenho que mudar agora. É agora que nós temos que mudar. É agora que nós temos que ser igreja. E eu falo para ti nessa noite: se você tem a cura para o mundo e você não tem passado remédio para o mundo, você está se acovardando. Mas pastor, como assim? Nós temos a cura, que é Cristo. Nós oferecemos a cura. Vai tomar do remédio quem quer. Vai tomar do remédio quem quer. Se a pessoa está enfermo e nós oferecemos o remédio, a cura, a pessoa toma se quiser, irmão. Então nosso dever como atalaia, como pregador da palavra, é anunciar que Cristo salva, que Cristo liberta. Hoje nós passamos por essa experiência. Muitas vezes a gente desanima, muita gente a gente pensa: Senhor, será que está dando certo? Mas o Senhor nos leva em situações para Ele dizer: meu filho, não para que está dando certo. Hoje nós saímos para ir para um lugar, no meio do caminho o Senhor mandou para outro. A minha esposa falou: vamos para a Praça da Bíblia. Eu pensei comigo: como assim? E nós fomos para a Praça da Bíblia. Chegando na Praça da Bíblia, a palavra do Senhor é Deus, Ele é fiel. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, porque você pensa que as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão reparando, irmão. A palavra ela não volta vazia, ela cumpre o seu efeito. E dali eu voltei maravilhado, porque passa um pedindo socorro, passa
Passa outro depois, aquele que pediu socorro passa zombando da nossa cara. Então o que é que eu quero dizer? O que valeu mais para mim? Foi quem zombou ou pediu socorro? Para mim a semente que pediu socorro. Então o mundo está em desespero. E quem tem a cura é o povo de Deus. Quem tem o antídoto para salvar, para libertar, para curar é o povo de Deus. Nós temos que sair, pregar o Evangelho. Nós temos que sair e pregar o Evangelho. Eu pergunto para você nessa noite: se na sua casa todo mundo está sadio, você vai na farmácia comprar um remédio? Você não vai. Você vai quando está doente. Então assim é o mundo. Quem tem que levar o remédio para o mundo é a igreja, aquele que está curado, aquele que foi encontrado por Cristo Jesus. Pedro e João deu para aquele homem. Não foi ouro, não foi prata, mas foi a cura que ele necessitava, que se encontra em Cristo Jesus. Então a salvação, a cura está em Jesus Cristo. Engraçado que eu paro para pensar. O mundo, quando vê aquela enfermidade, todo mundo correu atrás da cura. Mas o homem está doente e sabe qual é a cura e não quer a cura que é Jesus Cristo. Mas a palavra fala: não tema aquele que mata o corpo e não pode fazer mais nada. O Covid mata o corpo e não pode fazer mais nada. Mas teme a Cristo, que mata o corpo e ainda pode lançar a sua alma no inferno. Então Cristo, Ele é o maior. Cristo é quem salva, quem cura e quem liberta. Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando. Não tem como. Eu vim aqui para o culto 1h, 2 horas para falar balela. Não tem mais tempo para isso. É tempo de pregar a palavra de Deus. É tempo de anunciar a palavra de Deus. Mas pastor, aqui só tem crente. O crente também precisa do remédio que é Cristo Jesus para se sarar todo dia. Todo dia eu preciso dessa dose. Senão me adoeço de novo e vou morrer. Então eu preciso desse remédio todo dia, que se chama Cristo Jesus. Amém? Que Jesus abençoe a todos. Agradeço por essa rica